Esses anos todos que a gente tá nisso, né, porra? A gente tá nisso o quê? A gente entrou mais ou menos na mesma época, uns 9 anos. 9, 10 anos. Eu tô desde 2000 e... Uns 8 anos. Tô desde 2012. No mínimo uns 8 anos. 2011. Então você tá um ano antes que eu até. Então, porra, 10 também. bilhões de anos. Coisa pra cacete, Então, cara. assim, porra. E assim, eu entrei nisso, que muita gente entra nisso, do fim da adolescência pra vida adulta, né? Que é ali Pra mim, a adolescência, assim, sendo bem sincero, vai lá pros 21 anos. Eu entrei pra com 27, Pra porra. mim, 21 anos é adolescente nessa porra. Hoje em Não, dia 25. mais até. Não, Eu entrei com 25. Hoje em dia eu vou te falar que a adolescência... Vai até os 28. mas, assim, a o meu sociedade ponto- mudou muito. O meu ponto é que, tipo assim, você entra sem background nenhum, pô. Nenhum. Eu entrei, eu acabei o ensino médio com 15 anos e eu comecei a jogar. Aí Que eu acabei com 15 anos. Que eu pulei um ano do... Peraí, você acabou o ensino médio com Com 15? 15 anos. Você acaba o ensino médio com 17, 18, Eu pulei 2 anos, então. Ah, Mas eu acabei com 15. Eu acabei com 15 e vim pra São Paulo. Temos um gênio na mesa. Eu vim pra São Paulo. Com 15 anos eu vim pra São Paulo. Você imagina. E aí, é esse tempo que... Não é que o que o Renato falou, essa questão de, tipo, são 10, 11 anos que a gente tá vivendo nisso. Quando a gente se pergunta o que... E quando acabar, é tipo, o que eu fiz na minha vida? O que eu construí, o que eu deixei, o que eu aproveitei. Não é nem só essa questão Não, do isso- tipo, isso aí- quanto dinheiro eu vou ter. Não é tipo, eu me preocupo muito com isso, assim, qual legado é que eu vou deixar? Tanto que isso aqui é a minha maior preocupação disso. Eu sempre falei isso, assim, uma das coisas que eu nunca fiz muito stream na vida, nem, não é porque eu não queria trabalhar minha imagem, pelo contrário, eu sempre quis trabalhar muito minha imagem. Só que eu me preocupo muito com qual legado eu vou deixar pro League of Legends. Porque eu quero deixar um legado. Cara, sabe? eu tô assim, eu tô numa fase que, pô, não quero deixar um legado só no LoL. Porque eu entendi que, porra, as pessoas... Eu recebo cada mensagem, cara, que se eu mostrar aqui, você Porra, fica sim. emocionado, pô. Você quer ver uma? É sério, Porra, eu umas choro, paradas- eu choro muito umas recebendo essas paradas- mensagens, velho. Não, essa eu preparei. Essa eu não vou mentir que eu Você preparou? Teve uma que eu preparei. Foi só essa, prometo. Eu vou achar aqui. Porque é curioso como que você influencia as pessoas. Sim, a gente não tem noção, pô. A gente não tem noção. Eu não tenho noção. Eu Cada não- coisa que eu recebo, eu fico em choque. Eu mostro pra minha namorada que mora comigo. Uma conversa que eu tive com meu pai, que, assim, ele tava viajando no Brasil... Deixa eu ver. Você nem vai lembrar disso. Com certeza você não vai lembrar Caralho, disso. não vou lembrar disso aqui Mas mesmo. sabe quem são essas duas pessoas aí? Ah, Um dos dois, acho Deixa que eu da ver. direita, aqui. é o mid laner do meu time agora. E ele começou a jogar por causa de você. Caralho, que irado. Ele falou que ele encontrou você no aeroporto, quando ele tava... Ele nem jogava LOL. Eles são gêmeos? Eles são bem parecidos. É bem Ele encontrou, parecido, você também no, achei. ele encontrou você no aeroporto, que é o Suits. E aí ele tinha jogado, tipo, Aran da vida, jogava sem nenhuma coisa. E ele viu você na capa do cliente. E aí quando ele te viu no aeroporto, ele falou, que É o legal, cara do quero client. ser que nem esse cara que eu cara do encontrei. É o cara do client. Ele nem sabia seu nome. Que Ele falou, quero ser que nem esse cara. E aí ele começou a construir a carreira dele de pro player. Então você nunca saberia disso se não tivesse mostrando. Cara, o meu pai, ele trabalhava viajando no Brasil. E assim, teve um dia que ele tava em Mato Grosso, tipo assim, um lugar muito longe, no interiorzão, assim, que um cara parou ele. Falou, nossa, eu vi sua entrevista lá no IWCQ de Curitiba, que meu pai deu uma entrevista pra Tech Tudo, eu acho, na época, nem lembro. Que essa entrevista rodou bastante, porque ele falou coisas muito legais. Esse evento foi tão legal. E aí... Esse foi memorável, viu? Foi. tão legal. E aí, tipo, o cara falou, não, você é o pai do Revolta, eu quero uma foto contigo. E quando eu encontrei ele, ele me contou isso, eu falei, pai, tá de sacanagem, né, pai? Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo, pô. E aí, cara, ele falou, Gabriel, você não tem noção do tanto que as pessoas conhecem e falam Sim, e cara. se influencia. E realmente, cara, depois desse dia, eu tive certeza que eu não tenho noção. Assim, falando mais recente... Pô, tô felizaço com live, porque o pessoal tá gostando muito, tá apoiando, tô tendo muito Sim. feedback positivo. E eu achava que não ia vingar. Eu também, cara. Mas eu você, nunca você- achei que você você tem- vingar. você tem uma mística. Que mística. Você em específico tem uma mística. Porque você sempre correu um caminho Sim, contra a corrente. sim. Por exemplo, Isso é. vamos lá. Dos meninos da INTZ. Todos vocês não eram, sendo super sincero... Ninguém vocês vingou não- de mídia. Calma. Não é que eles não vingaram. É que isso não era o objetivo deles. Sim. Pelo menos da minha visão de fora. Sim, a gente tava o conversando objetivo, antes de você chegar disso. o objetivo deles nunca foi mídia, foi ganhar. Nunca, Exato. sim. Ponto. A gente não ligava pra mídia. Sim. A gente tinha regras perante a mídia, tá? A gente tinha algumas regras. Eu lembro que lá atrás, na época, acho que da Azubo, vocês foram Azubo também? A gente foi Azubo Vocês também. eram obrigados a streamar 1 hora ou 2 horas mas, por não, dia. as regras que eu tô falando era tipo assim, a gente fez um acordo que, tipo assim, eu ficava muito puto quando farpavam.
Porque, tipo, a gente era o melhor time do Brasil disparado, só que eu queria que a gente mantesse a humildade. E, tipo assim, teve uma época dentro desse time que eu era meio que o Ditajoco, assim. Tá tipo, era vendo? pegada, Tá vendo era você aí de pegada. casa? Tem muita história pra Olha contar. só. Esse podcast vai ter umas 8 horas hoje. Se Mas prepare, até porque. pessoal da Mas, mouse aí, mas né? os quatro também, pelo amor de Deus, os quatro precisavam de alguém assim. Não, mas eles não reclamavam. Eles não Então- reclamavam porque eles sentiam... Tipo, Sim. esse time tem muita coisa pra falar. A gente pode entrar mais profundamente. Mas eu não Ah, queria entrar, mas eu não vai. queria entrar Mais à específico nisso. O frente. que eu queria colocar é que de todos, nenhum deles tinha uma relação de querer se expressar. Nem eu. O único que. Mas o nem eu. Revolta. Calma, deixa eu falar. Fale. O único que tinha uma ideia de que parecia que queria se expressar era você. É que, tipo assim, olha só. Ele se expressava pra gente, né? Era um Sim, negócio muito interno. Sim, era um negócio muito interno. Pô, eu me expressava muito em entrevista. Tudo é que a grande maioria... Cara, eu falei isso na minha live há uns 3 dias atrás, sem sacanagem. Eu falei, cara, eu me sinto muito sortudo. Porque eu tive um público, e eu tenho um público, que nunca me deixa quieto. Nunca me deixa quieto. Os caras vêm atrás, falam, e live? Faz live nunca? Não sei o quê. Não aparece nunca? E naquela época era igual. Era igual, eles cobravam que eu aparecesse. Então, às vezes, eu respondia eu respondia outro. Eu aparecia, eu postava alguma coisa no Twitter que falaram pra mim no Instagram. Então, eu tava sempre aparecendo indiretamente por causa do público. Não por minha causa. Sim, exatamente. O Talkers, o cara que tinha tudo pra ser o monstro do cenário de imagem, ele nunca quis e ele não quer até hoje, Assim, por exemplo. o Talkers vai demorar 1 hora falando dele. Porque eu pra tenho muita caralho. coisa pra falar do Talkers. Assim, o meu sonho é o Talkers voltar pro LoL. Eu acho que você vai sonhar. Eu acho bastante. que é uma utopia. É, Não vai bem rolar, utopia, eu acho que ele não volta. Eu conversei com ele, conversei tem com menos de ele, um mês, eu acho, exatamente isso. não vai rolar. Eu acho que Mas, deixa eu assim, é pegar o meu aqui. sonho. Mas Depois eu aqui, vejo. Isso que eu tô falando, vocês estavam comentando, eu tava deixando vocês falarem, que estavam super empolgados. E eu tenho uma noção hoje, que eu não tinha antes, quando eu comecei a produzir conteúdo, que é muito mais o público que te elege. E não você. Eu falo isso E direto, o que cara. acontece? E é Totalmente. exatamente essa palavra. O público te elege. Eu tava deitado, fazendo carinho no gato lá e pensando nisso. Falando, Qual dos 12? se Eu gosto muito dos gatos, Diogo. se as pessoas não quisessem me assistir de verdade, elas não Fudeu. assistiam. Sim, Fudeu. exatamente. E- Não importa o que você faça. Aham. Não importa o que você faça. Então, e aí eu pensei, pô, tem alguma coisa aí, tem talvez um subtexto aí, de uma representatividade, que meio que isso é uma responsabilidade. É que assim, isso não é tão óbvio quando a pessoa começa a produzir conteúdo. Você imagina, Zezinho começou a produzir conteúdo, ele não tá nem entendendo que ele tem essa responsabilidade sim. quanto ao público que elege ele. Então, quando eu comecei a brisar nisso, eu comecei a pensar, cara, eu tenho que fazer tudo muito bem feito. E tenho que ser verdadeiro nas coisas que eu falo. E talvez, por isso que quando você estava falando do negócio do Baiano, eu tenho, e não é só porque ele é meu chefe, tá? Tô só tirando isso da linha. Mas eu acho que parte do que o público empatizou com ele, e aí também todo o respeito ao Campeonato Brasileiro de League of Legends, mas existe um sugarcoating no CBLOL. O que é Pra caralho. mostrado. Me elucide. É que o que é Vocês têm mostrado... que seguir um código É, de vocês moral têm e um- ética tá. ali. O CBLOL, ele que tem- limita. ele Esse é- código, ele é importante, mas ele limita. Limita. em Ele muitos ele tá numa aspectos. Quero falar caixinha. disso, inclusive, mas termine mas que eu Você falo. não criticando, porque querendo ou não, pelo cenário, isso é uma decisão consciente e que lá atrás eles devem ter tomado porque entenderam que era a melhor forma de segurar essa bagunça que pode virar. Então é tudo numa caixinha. Sim. Já o Baiano, o que ele fez? Ele abriu a Abriu caixa a pros caixa, lados. Ele abriu a começou a caixa. falar coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. Mas que as pessoas falavam. Só Sim, que elas não exatamente. ouviam de Alguém ninguém. falar. Exatamente. Sim. Só que, de novo, aí vem o perigo do que vocês falaram, que o público te faz, você faz o público, é uma simbiose ali. E assim, eu posso falar um negócio? Eu acho que o Baiano ter começado a fazer isso foi extremamente necessário. Concordo. Da forma que ele fez, a forma que ele faz hoje é extremamente necessária. Eu acho que ele é uma figura extremamente necessária. Você pode discordar dele, você pode falar, ele passa do limite, às vezes passa, mas é necessário que tenha uma pessoa ele assim quebra no o cenário. status Eu quo, né? concordo muito que é o jeito que ele começou. O movimento que ele começou foi muito necessário. Eu discordo de 1 bilhão de pontos. Assim, de colocações, maneiras, como sério, se eu não faz. discordo tanto, não. Eu discordo de bastante Eu coisa. acho.
Que eu não sei. deixa o Diogo terminar, mas eu já falo, inclusive explico a parte também mas da aí- Riot. Mas assim, eu acho extremamente necessário a existência desse molde que foi criado e foi um movimento, né? Foi uma coisa revolucionária. Foi do caralho, foi do revolucionário. caralho, foi do Isso caralho. é incontestável, Tanto tá ligado? ele, Yoda, porra. Sim, isso é Mas revolucionário, é que assim, uma revolução. essas pessoas, e esses streamers que conseguem fazer isso, tem uma coisa em comum entre eles. Eu vou tentar falar isso da maneira mais amena possível. Mas, geralmente, pro player... Só fala, Diogo, porra. Não, fala, porra. Pro player, ele, em geral, desliga o cérebro pra vida. Quando começa a carreira competitiva, meio que só foca nisso de uma forma tão Negligente. negligente e vidrada que o pro player vai se tornando com o tempo é alguém que não tem condição de fazer uma crítica social fundamentada depois do final Sim, do dia. sim, mas O isso- que a pessoa tem condição... E isso aí, olha só, concordo com você. E isso é uma crença não só de muito pro player, mas é uma crença da comunidade também. Sim. Que acredita que pro player tem que viver e respirar LOL. E é E não aí- um cheat monstruoso. E é aí, isso. não é assim. e por que você tem pessoas que te ouvem? Porque você não é assim. Porque quando chega no final do dia, ou pelo menos você tentou resgatar isso em algum momento, porque quando eu te conheci você era assim. Eu Embora- respirava LOL. Não que isso seja uma coisa ruim, mas assim, era curioso o quanto que quando eu trazia assuntos que não eram de LoL, isso te interessava muito mais do que o LoL. E assim, dava pra perceber que tinha algo ali. Uhum. Que tinha algo que você estava lutando já naquela época que eu te conheci, tipo, não te conheci, que nem eu te falei, eu te conheço há muito tempo, mas que eu trabalhei com você, que eu tive convívio diário. E assim, você conseguiu. Porque você abre uma live e você não só joga. Assim, você... Não, as lives que, pô, eu pego mais gente, é live que eu tô fazendo análise. Melhores lives do mundo Porra. é que você não joga. Por quê? Melhores do Porque mundo. Eu adoro live. todo que- mundo- Não você. Tô dizendo- Caralho, foi mal pra ser Não, ruim. não é você, não Mas- falo assim, você, Tô eu zoando, falo tô zoando. vocês. Qualquer live, pra mim é Just Talk, né? Just Chatting, né? Que tem lá. As lives que eu mais gosto de ver é a live que a galera não tá jogando. Mas por quê? Porque todo o pro player, querendo ou não, ele consegue jogar numa live. Assim, bem, mal, mas esse é o mínimo que se o cara fizer um esforcinho, ele consegue jogar.